Algumas histórias foram enterradas por um motivo, mas hoje um novo arquivo será aberto. O diário da minha avó em minhas mãos parecia vibrar com uma energia própria, um elo tangível com o passado que eu tanto buscava desvendar. As páginas, amareladas pelo tempo e com uma caligrafia elegante, mas difícil de decifrar, revelavam uma história que ia muito além das lendas sussurradas. Cada palavra parecia impregnada do cheiro de mofo e lavanda, e do pavor que minha avó devia ter sentido ao escrevê-las. Passei horas, dias debruçada sobre o diário, a luz da lamparina bruxuleando enquanto a névoa lá fora parecia abraçar a casa com ainda mais força. As primeiras entradas eram descrições poéticas da vida na Vila da Neblina Eterna. A beleza melancólica da paisagem, a dureza da vida, a simplicidade de seus habitantes. Mas, à medida que eu avançava, o tom mudava. Uma sombra começou a se estender sobre as páginas, e as descrições se tornaram mais sombrias, mais urgentes. Minha avó começou a registrar eventos estranhos, ausências que se tornavam mais frequentes. Ela falava de uma febre, uma doença da alma que afligia aqueles que se aproximavam da idade proibida. As descrições eram perturbadoras, perda de memória, mudanças de humor drásticas, um olhar vazio, uma despersonalização gradual que precedia o desaparecimento. Ela descrevia os sintomas de Miguel com uma precisão arrepiante, como se o tempo fosse um ciclo que se repetia incessantemente. Os olhos perdem o brilho, a memória se esvai como areia entre os dedos, e um medo primordial se instala no coração. É o prenúncio da colheita. A palavra colheita me atingiu com a força de um soco. O que estava sendo colhido? Almas? Lembranças? A própria essência da vida? O diário também continha desenhos, símbolos. Eram variações do espiral que eu havia encontrado nas lápides, mas com detalhes adicionais, linhas que se conectavam a estrelas, a fases da lua, a uma árvore estilizada. Minha avó havia tentado decifrá-los, havia buscado ajuda em livros antigos, em conversas com os anciãos, mas sempre esbarrava no mesmo muro de silêncio e medo. Ela mencionava uma Câmara dos Sussurros, um lugar sagrado e proibido, onde os segredos da vila eram guardados. Mas sua localização era um mistério, apenas vagas referências a O Coração da Terra, ou Onde a Primeira Névoa se Eleva. A frustração me corroía. Eu estava tão perto, mas a verdade parecia escorregar entre meus dedos como a própria névoa. O cheiro de papel velho e mofo agora parecia misturado com a sensação de algo úmido e gelado, como se a própria escuridão da casa estivesse se aproximando. Enquanto eu me aprofundava nas páginas finais do diário, minha avó começou a narrar sua própria história de forma mais íntima. Ela havia nascido na vila, mas seus pais, como muitos outros, haviam partido antes de seu 35º aniversário. Ela havia sido criada por uma tia que também desapareceu, deixando-a sozinha. A angústia e o medo de minha avó eram palpáveis em suas palavras. Ela havia dedicado sua vida a entender a maldição, a encontrar uma forma de quebrá-la. E então, uma revelação gélida me atingiu. Uma verdade que se escondeu nas entrelinhas e em uma caligrafia mais apressada, quase ilegível, nas últimas páginas. Minha avó havia descoberto que a idade proibida não era apenas um fenômeno aleatório, mas sim parte de um pacto, um acordo feito pelos fundadores da vila há séculos. Um pacto que envolvia a linhagem de minha família. Nós não éramos apenas habitantes, éramos os guardiões da idade, os responsáveis por manter o ciclo, por assegurar que a colheita continuasse. Os desaparecimentos não eram meros sumiços, mas uma transição, uma entrega de algo essencial que mantinha a prosperidade e a própria existência da Vila da Neblina Eterna. O ar na casa pareceu rarear e um calafrio percorreu meu corpo, fazendo meus pelos se eriçarem.
Eu não era apenas uma pesquisadora, eu era parte da história, uma peça nesse jogo macabro. O diário terminava abruptamente, sem uma conclusão clara, apenas com uma última frase, quase um lamento. A cada amanhecer, o peso do tempo se torna mais insuportável e a escuridão dentro de mim cresce. Sinto a idade proibida me chamando. Que Ana, se um dia ler estas palavras, possa encontrar a verdade e que Deus tenha piedade de sua alma. Eu larguei o diário, minhas mãos tremendo. A voz da minha avó parecia ecoar na quietude da casa. Guardiões, colheita, minha família. A ficha caiu com um peso esmagador. Eu, Ana, também era uma guardia, e eu estava me aproximando dos 35 anos. Faltavam apenas alguns anos, mas na Vila da Neblina Eterna, onde o tempo parecia ter uma cadência própria, essa distância parecia encolher a cada batida do meu coração. A percepção de que minha própria existência estava ligada a essa maldição milenar, que eu era parte de uma linhagem condenada, foi um golpe avassalador. O ceticismo que me definia se desfez em pó, revelando um terror primordial que se aninhava em meu peito. Eu não estava mais investigando um mistério, eu estava vivendo-o, e meu próprio destino estava em jogo. A névoa lá fora parecia agora um sudário, e o cheiro de terra molhada se tornou mais intenso, quase sufocante, como se a própria vila estivesse respirando a verdade em meu rosto. Naquela mesma noite, a condição de Miguel piorou drasticamente. Ele foi encontrado vagando sem rumo pelas ruas da vila, seus olhos completamente vazios, a boca murmurando palavras incoerentes sobre a colheita e o guardião. Sua pele estava pálida e fria ao toque, e um odor estranho, quase metálico, emanava dele. Os moradores, com suas expressões resignadas, o levaram para sua casa, mas eu sabia que era tarde demais. O ciclo estava se completando. Observei-os de longe, sentindo uma impotência avassaladora. Eu tinha as peças do quebra-cabeças, mas ainda não a imagem completa. O diário da minha avó havia me dado a direção, mas não a solução. Eu precisava encontrar a Câmara dos Sussurros, o coração da maldição, o lugar onde a verdade final estava guardada. Eu revirei as últimas páginas do diário novamente, procurando por qualquer pista, qualquer indicação mais precisa da localização da Câmara. As referências eram sempre poéticas e vagas, mas a menção a onde a primeira névoa se eleva e o coração da terra me fez pensar no cemitério. Era o ponto mais alto da vila, o lugar onde a névoa sempre parecia se originar e onde a terra guardava seus segredos mais antigos. E aquele símbolo, a espiral com o ponto central, me parecia uma representação não apenas do ciclo de vida e morte, mas de algo mais profundo, algo que ia além da compreensão humana. Com a lanterna em punho e o diário da minha avó apertado contra o peito, decidi retornar ao cemitério mesmo sob a escuridão da noite e a névoa densa que tornava a visibilidade quase nula. O ar estava gelado, e cada passo na trilha úmida parecia ecoar em meus ouvidos, amplificando o silêncio opressor da floresta. Eu sentia que estava sendo observada, não por olhos humanos, mas por algo mais antigo e primordial, algo que habitava as profundezas daquela terra esquecida. O cheiro de pinho e terra molhada era quase sufocante, misturado com um aroma estranho, quase mineral, que parecia emanar do próprio solo. Ao chegar ao cemitério, a névoa era tão espessa que as lápides pareciam fantasmas brancos e indistintos. Procurei a lápide de Elias, o primeiro desaparecido que mencionei. O símbolo da espiral estava ali, gravado na pedra. Passei meus dedos sobre ele, sentindo a frieza do granito e a textura áspera da gravação. Foi então que notei algo incomum. A terra ao redor da lápide de Elias parecia mais frouxa, mais recente, como se tivesse sido remexida há pouco tempo, apesar de ele ter desaparecido há décadas.
minha mente correu para as últimas palavras de minha avó, sobre a Câmara dos Sussurros e o coração da Idade Proibida. Aquele lugar, aquele símbolo, aquela terra arremexida, tudo parecia convergir para um único ponto. Com as mãos trêmulas, comecei a cavar a terra frouxa ao redor da lápide, sentindo o frio e a umidade sob meus dedos. A cada punhado de terra que eu removia, a tensão aumentava, e a certeza de que estava prestes a descobrir algo terrível me impulsionava. A pá de jardinagem que eu havia trazido encontrou algo sólido, algo que não era pedra nem raiz. Era uma laje de pedra, quase imperceptível sobre a camada de terra, com o mesmo símbolo da espiral gravado nela, mas em uma escala muito maior, mais intrincada, quase como um mapa. A verdade estava ali, sob meus pés, e eu sabia que não havia mais volta. O que eu estava prestes a encontrar mudaria não apenas a minha compreensão da vila, mas a minha própria existência, para sempre. A Câmara dos Sussurros, o coração da Idade Proibida, esperava por mim nas profundezas da terra. O cheiro de metal e terra úmida era agora tão forte que parecia que eu estava a ponto de vomitar. O som do vento uivando na floresta parecia um lamento, um aviso final. Mas eu não podia parar. A curiosidade e o medo se misturavam em uma dança macabra, me impulsionando para o abismo. Eu estava prestes a desvendar o segredo da Vila da Neblina Eterna. E o que eu encontraria lá, eu sabia, seria mais terrível do que qualquer lenda que minha avó pudesse ter contado. Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas, mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.